Para entender o que está acontecendo no Brasil hoje com as paralisações das estradas, talvez seja realmente bom conversar com um psiquiatra. Sim, nós vamos falar sobre as paralisações das estradas, os movimentos que foram orquestrados em reação à derrota do presidente Bolsonaro nas urnas e à vitória do Lula, né? O Lula sendo eleito em outubro de 2022. E para isso eu vou dividir o assunto em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a radicalização. Por que essas pessoas agiram dessa maneira e por que elas continuaram agindo mesmo depois de até apelos para que elas deixassem, né, esse comportamento. E no segundo vídeo eu vou explicar um pouco mais a dinâmica deste comportamento em rede, por que as pessoas estarem conectadas interfere com a forma como elas se comportam. Então vamos começar falando do radicalismo hoje e no próximo vídeo vamos falar desse comportamento das pessoas hiperconectadas. Tudo isso, claro, depois que você já se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, se você gosta desse tema, se você quer entender o que a psiquiatria pode ajudar a gente a refletir sobre o Brasil, já deixa o seu like aí, vamos começar sem mais delongas a falar sobre o radicalismo. Por que algumas pessoas, não foram muitas, não foi a maioria, muita gente ficou triste com a vitória do Lula, muita gente ficou feliz, muita gente ficou triste com a derrota do Bolsonaro, muita gente ficou feliz, mas uma minoria dessas pessoas partiu para ações mais radicais. E não tem como chamar de outra maneira o comportamento do sujeito sair da casa dele, deixar de ir para o emprego, deixar de ir para o trabalho, deixar de cuidar ali do seu dia a dia e se propor a travar o país esperando alguma coisa, esperando uma intervenção militar, esperando uma fala do presidente Bolsonaro para, enfim, cancelar as eleições, esperando a prisão do Alexandre de Moraes, enfim, esperando alguma coisa. Não tinha nem muito uma reivindicação tão clara quando você ouvia essas pessoas, mas elas partiram para um comportamento radical. O que foi que levou as pessoas, uma parte, né, dessas pessoas, para o comportamento radical? Foi simplesmente acreditar num discurso que foi fomentado ao longo dos últimos anos. Essas pessoas ouviram repetidas vezes que as eleições não são justas, que as urnas não são auditáveis, que o processo eleitoral não tem lisura, né, que a gente não pode confiar, que o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, é contra o meu candidato, porque se não ganhar é que houve fraude, houve maracutaia. Mais do que isso, era um discurso que incitava a resistência. Nós precisamos resistir, nós precisamos lutar, a população armada jamais vai ser escravizada, a população armada não fica na mão de tiranos, e os ministros do STF são tiranos, e o ministro do TSE é tirano. Então, quando acontece isso, né, aquele lado perde a eleição, são derrotados, eles dizem, não, isso não pode ter acontecido, a gente já sabia que era maracutaia, e a gente foi instado a reagir, a gente foi instado a resistir, então agora é a hora. Estamos aqui já preparado para isso, há anos já vem nos falando isso, então agora nós vamos colocar isso em prática. Para alguns, ou talvez para a maioria, isso parece meio absurdo, porque a gente entendia que aquilo eram bravatas, né? Não era uma conversa séria, não era para a população pegar em arma e sair contra os tiranos da toga, isso era conversa, né? Isso eram estratégias para manter a rede mobilizada, para manter as pessoas inflamadas, mas para valer, ninguém queria que as pessoas pegassem arma e fossem lá parar o país enquanto essa eleição não fosse cancelada. Tanto é assim que não fizeram isso, né? Os próprios atores políticos não fizeram isso. Ou seja, eram bravatas, era conversa fiada, só que para as pessoas que compraram essa ideia, para as pessoas que investiram ali os seus afetos nisso, que brigaram com a família, que romperam com amigos, defendendo esse discurso, é muito difícil elas dizerem, tá bom, então entendi, foram bravatas, fui enganado. É impossível praticamente, né? A pessoa tem que rever os últimos anos todos, ela tem que rever todos os seus conceitos, ela tem que destruir um castelo que ela criou ali, toda uma realidade que ela criou, e falar assim, não, mas pera, então eu fui enganado, não era isso, não tem ditadura de toga, não é pra gente resistir até as armas, era mentira,
E isso é intolerável para algumas pessoas, né? Não consegue lidar com tamanho golpe psicológico. Então as pessoas acreditam e acreditaram e vão para cima. Só que mesmo depois de o presidente falar, olha, esses métodos aí são os métodos da esquerda, a gente não faz dessa maneira, as pessoas falaram, ele não falou pra gente sair, então é pra gente continuar. E aí ele faz um vídeo dizendo, olha, é pra sair, a gente não pode ficar parando estradas, que isso para o Brasil todo, prejudica todo mundo. Muitas pessoas dizem, não, acho que não era ele não, aquilo era montagem, aquilo era um sósia. Por que que as pessoas, mesmo diante da evidência, da realidade da imagem, né, conseguem não enxergar, conseguem distorcer aquilo que elas estão vendo? E tem um outro fator que está por trás desse radicalismo, que é este período todo, as pessoas foram ensinadas a não acreditar em nenhuma informação que não batesse com o que elas já acreditavam. Então vi uma notícia no jornal, mas não é o que eu acredito, o jornal é mentiroso. Saiu uma pesquisa científica mostrando que o remédio não funciona, ou que o desmatamento aumentou, e eu acho que o remédio funciona, eu acho que o desmatamento não aumentou, então essa pesquisa está furada. Instituto de Pesquisa comunista, universidade esquerdista, nenhuma informação que contradiga o que esse povo acredita merece credibilidade. A gente viu isso acontecer, né? Todas as fontes de informação objetivas serem desacreditadas, e não é por acaso. É justamente para as pessoas se apropriarem ali do discurso do que é verdade e do que é mentira. Então só vai ser verdade aquilo que a gente falar, tudo que for contrário ao que a gente falar vai ser desacreditado. Isso dá um tremendo poder, né, para quem domina aí essas pessoas que acreditam só no que esse lado fala. Aí, vamos juntar tudo, né? Então as pessoas compraram um discurso, acreditaram que era para ir para a rua, para parar tudo, para resistir à ditadura de toga, acharam que isso era verdade. É muito difícil psicologicamente para elas desacreditarem disso. Aí vem uma fonte de informação que desmente aquilo que elas acreditaram. É mais fácil acreditar que o vídeo é uma montagem, que é um sósia, do que desmontar aquela própria crença. Por mais que, para quem olha de fora, isso pareça absurdo. Então é assim que as pessoas foram levadas ao radicalismo. Isso não é por acaso, isso é construído, isso é cevado ao longo de tempo. As pessoas vão construindo uma crença que se torna inabalável e elas vão também aprendendo a desacreditar de qualquer fonte de informação que não compactue, que não bata ali com as suas crenças prévias. Assim se chega ao radicalismo, assim que se chega a este absurdo que a gente viu no Brasil depois das eleições de 2022. E o que acontece quando as pessoas estão hiperconectadas, quando esse comportamento em rede ele se estabelece? A gente vai ver no próximo vídeo, então não se esquece de se inscrever aí no canal e de clicar nos alertas para receber o alerta quando ele já estiver no ar e deixar o seu like se você acha interessante essas explicações e essas reflexões sobre o nosso país e na verdade. E deixar o seu like se você gosta dessas explicações, dessas reflexões sobre o nosso país e sobre o nosso mundo.